tem algo que a gente entende de cosmovisão, que a chave de uma cidade não é a mesma da outra. O que funciona numa cidade não vai funcionar exatamente na outra. E nós Interessante. chegamos em Honda, uma cidade. Nós éramos imigrantes nessa igreja, Cláudio, o restante todos eram espanhóis. Foi uma escola muito bonita, recentemente casado, 30 e poucos anos de idade. Então foi uma escola muito bonita, aprender lá com nossos irmãos ali na cidade de Ronda, Los Rondenhos. Mas um dia eu estava orando, falei, como é que a gente pode trazer o povo para a igreja? Né? Como é que a gente pode... Lembra da mentalidade que eu falei da mentalidade? E recentemente, né, eles estavam ainda passando por um período de adaptação quanto à democracia. E um dia eu falei, eu fui doar sangue, que eu sou doador de sangue. Aí eu peguei amizade com um médico, o doutor responsável ali do banco de sangue, e aí nós viramos amigos. Aí eu falei, ele falou, o que você faz aqui? Eu expliquei para ele, falei, nós somos missionários da igreja evangélica e tal, não sei o quê. Aí ele falou, vocês têm doadores lá? Eu falei, tenho, acho que nós temos uns quantos lá. Ele falou, se você tiver 10 doadores, a gente leva a ambulância para fazer a doação na igreja. Aí na hora eu falei, opa, aí está uma chave, né? Então, por quê? Porque para a cabeça do espanhol, a igreja evangélica é seita, tá? Isso está mudando pouco a pouco, mas eu estou falando de 24 anos atrás. Então, na cabeça do espanhol, a igreja evangélica ainda era uma seita. E como é que nós poderíamos quebrar isso? Porque como poderíamos quebrar isso? Então, foi quando nós trouxemos o banco de sangue para a igreja e eles mesmos se encarregaram de fazer o anúncio na cidade. Hoje, doação de sangue na igreja evangélica. E saiu na rádio, saiu na televisão. E o povo veio Uau. doar sangue. E é interessante que o povo entra, e porque eles tinham curiosidade, mas o espanhol, principalmente o andaluz, e principalmente Ronda, você tem que ir em Ronda, você não passa por Ronda, você tem que ir lá. É uma cidade que está encravada na montanha de Málaga, dentro da chamada Ruta de los Pueblos Blancos. Então, aí está Ronda. Então, claro, a aparência para eles é muito importante, eles se regem muito pela aparência. Então, eles têm vontade de conhecer, mas têm têm medo do que dirão. Quando a gente faz a doação de sangue, o pessoal vem ó, ou seja, foi o mesmo banco de sangue que fez a propaganda da igreja evangélica. E assim eu pego amizade com o diretor do banco e, consequentemente, eu consigo entrar no hospital para fazer visita. E um belo dia eu estou lá, o diretor do banco de sangue, o senhor Juan, me disse, sabe quem está aí, tem um acidente, quase morreu? O pároco da cidade, o Dom Gonçalo Uessa. Eu falei, não me diga. Ele falou, Eu falei, eu quero fazer uma visita para ele. Aí ele falou para mim me disse qual era o quarto, e eu chego, eu entro, eu não conhecia pessoalmente Dom Gonçalo Uessa, o bispo da cidade, é uma eminência. Aí eu entro, ele estava sozinho, como eu comecei a conversar com o bispo e tal, aí ele ficou olhando assim para mim, ele falou, mas filho, de que paróquia que você é? Eu falei, eu sou da paróquia da igreja evangélica de Ronda. Aí ele ficou olhando assim para mim, depois eu entendi o porquê desse olhar. Aí eu conversei com ele, me desculpe, falei, Dom Gonçalo, posso fazer uma oração para o senhor? Ele falou, pode. Aí eu fiz uma oração por ele. Olha só, um menino de 30 anos orando por um obispo, uma eminência. É coisas de doido, né? Eu lembro que eu fiz essa oração por ele. Ele falou, puxa vida, eu nunca tinha escutado ninguém rezar assim. Ele falou, falei, pois é, lá na paróquia da igreja evangélica a gente reza assim. Ele falou, saindo daqui eu vou te fazer uma visita. Eu falei, o senhor é bem-vindo. Aí, essa foi a visita, né? Passou mais ou menos um mês, Gonçalo, Glauco. Eu estou chegando na igreja, os diáconos estavam tudo revolucionado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, o padre está aí. Eu falei, mas vocês pediram para ele entrar, né? Pelo menos, que eles não souberam como reagir. Por quê? Porque a igreja foi perseguida pela igreja oficial, tá? A igreja evangélica. Aí eu falei, mas peça para ele entrar, gente. Aí eu fui lá, atendi o Dom Gonçalo, era uma terça-feira, culto de oração e doutrina, e ensino bíblico. Aí eu falei, seja bem-vindo, Dom Gonçalo. Entramos, eram mais ou menos 15 pessoas. Aí ele ficou lá sentado conosco, participou do culto. Falei, irmãos, quantos oraram aqui pelo Dom Gonçalo? Amém. Aí, claro, Cláudio, a gente também tem que ser ético, né? E eu falei, Dom Gonçalo, o senhor quer nos trazer uma saudação, né? Porque é uma eminência, a gente tem que separar as coisas. Ele deu uma saudação, agradeceu pelas orações, agradeceu pela visita, agradeceu, e disse que estava muito impactado porque ele nunca tinha participado de um culto evangélico. Ele tinha ouvido falar. Então, olha o que aconteceu. Termina o culto, eu vejo, me desculpe, desculpa, vou tomar um pouquinho d'água. Tranquilo. Eu estou aqui com uma alergia terrível.
Aí, termina o culto, eu vejo ele lá no cantinho falando com a irmã Maria Cá de Naranjo. E os dois conversando, e depois se abraçaram. Aí eu fui lá, falei, tudo bem, irmã Maria? Ele falou, tudo bem, pastor, mas hoje aqui aconteceu um milagre. Porque quando eu me converti, ela se converteu lá nos anos de 1960. Ela falou, então, o bispo mandou fechar o meu mercadinho, eles me boicotearam, porque eu virei evangélica. E hoje nós conversamos sobre isso e ele pediu perdão para mim, pastor. E eu dei um abraço nele e falei, o senhor está perdoado em nome de Jesus. Olha como uma visita, Glauber. Uau. Aí o Dom Gonçalo, ele falou, vamos tomar um café comigo, Sidney? No dia seguinte eu fui e falei, agora é o seguinte, eu quero que você venha pregar na minha igreja. Ele Aí pediu para você? ele pediu para mim pregar na igreja. Só que, Uau. Glauber, eu tinha assumido a igreja, e na Assembleia de Deus na Espanha é o corpo de anciãos que toma decisões, né? O pastor, ele não toma decisão sozinho. E eu recentemente chegado lá. Aí eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder. Mas eu preciso consultar o corpo de anciãos da igreja. Fiz uma reunião com eles, aí não chegávamos num consenso, mas a irmã Maria Cá de Naranjo, a que orou falou com o bispo, falou, pastor, e se Jesus estivesse aqui, ele iria na igreja? Eu falei, essa é a palavra que nós precisamos. Aí decidimos, fomos, Glauber. Chegamos na igreja, a Igreja del Socorro. Se alguém está ouvindo, vendo esta live e estiver por Ronda, ou algum dia for em Ronda, a Igreja del Socorro está no centro da cidade, é a igreja mais expressiva dali. Ali estava Dom Gonçalo Uessa. Quando chegamos, Glauber, ele tinha mandado, com um lençol, tapar todas as imagens por respeito à nossa fé. Uau. Isso aconteceu. E isso, se você me permite, está registrado no livro, pela misericórdia de Deus. Escrevi um livro que chama O Silêncio dos Enviados. Esse livro está dedicado a todos os que sofrem no campo missionário. Por que o silêncio? Porque a gente é enviado com festas, mas depois lá dentro só você sabe o que você está sofrendo. Só você sabe, você e a tua esposa, a tua família. Então, esse livro está dedicado a todos que sofrem silêncio. E eu falo dessa experiência nesse livro. E então, trouxemos a palavra, ministramos ali. Glauber, foi um avivamento. A raiz disso se me abriu a porta na rádio, na televisão, e assim foi. Quando nós nos despedimos de Ronda, no ano de 2004, Dom Gonçalo veio com a comitiva da Igreja Católica na nossa despedida, e eu apresentei ele para o presidente, então, das Assembleias de Deus, Dom José Maria Baena, e os dois conversaram muito. E isso ficou registrado porque saiu lá no jornal.